O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, e minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. O Senhor é a porção da minha herança. Eliseu desligou-se de todo o seu passado. Sem os aparelhos e os animais, ele não poderia retornar à sua vida de lavrador. Assim estava assumindo um forte compromisso de seguir Elias. O que falta para muitos de nós é exatamente isso. Desligar-se do passado, pois muitas vezes o deixamos ali, em stand-by, como uma segunda opção caso a primeira não dê certo. Porém, a obra de Deus só funciona, só dá certo para quem a tem como primeira e única opção. O relato da primeira leitura expõe a vocação de Eliseu e intenta acreditar-lhe como sucessor legítimo do profeta Elias. Elias era possuidor do Espírito de Deus e ele acreditava que esse Espírito não podia terminar com ele. Elias então lançou sobre Eliseu o seu manto. O gesto de jogar em cima o manto transforma-se em uma autêntica eleição, visto que o manto simboliza a personalidade e os direitos de seu dono. Elias impõe seu manto sobre Eliseu para significar que Elias transfere a missão profética para Eliseu. É como uma imposição de mãos. A veste era considerada como parte da pessoa que a vestia. Portanto, o gesto de Elias significa que Eliseu participa, a partir daquele momento, do espírito de Elias. O manto une mestre e discípulo na missão profética. Esse discípulo, Eliseu, dá provas de uma enorme fidelidade ao desejo e à forma de viver, aos caminhos e até às palavras de Elias. Eliseu, discípulo de Elias, acompanha seu mestre em vida e repete a maior parte de seus gestos depois que seu mestre foi arrebatado aos céus. O chamado de Elias se assemelha muito ao de Moisés. Os dois se encontram com o Senhor no Monte Horebe, ainda que um entre raios e trovões e o outro no meio da brisa suave. Deus é livre e inclusive paradoxal em sua forma de manifestar-se. Os dois deixam um sucessor como continuador de sua missão. Moisés deixa Josué, que recebe o bastão de comando, e Elias deixa Eliseu, sobre quem se atira o manto como sinal de investidura e vocação. Já o chamado de Eliseu não está envolto em teofania alguma, e sim é algo mais prosaico. Enquanto Eliseu realiza seus labores agrícolas, acontece o seu chamado. Eliseu não estava à toa no momento do seu chamado. Estava trabalhando, pegando pesado. Estava arando a terra para a colheita. Isso tem um significado profético. Se queremos colher algo, antes temos que plantar. Elias encontrou a Eliseu por ordem divina, não na escola dos profetas, mas no campo, não lendo, orando ou sacrificando, mas arando a terra.
Deus não chama qualquer um para a sua obra. Isso não quer dizer que os que ele chama são melhores do que outros, mas sim que ele chama aqueles que estão envolvidos. Ele não chama desocupados, e sim aqueles que têm compromisso. O próprio Jesus disse que quem for fiel no pouco, no muito será colocado. Ao ser chamado por Elias, a primeira coisa que Eliseu faz é pedir permissão ao profeta para se despedir dos seus pais. Essa atitude dele demonstra que ele não tinha problemas em honrar autoridades, tanto as espirituais, representada por Elias, quanto as terrenas, representada por seus pais. A palavra do Senhor nos diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20. O nosso problema, muitas vezes, é que não cremos nos profetas que Deus colocou em nossas vidas. E ao invés de obedecer, questionamos. Outro direcionamento muito importante que encontramos na palavra e que é o primeiro mandamento com promessa está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A Bíblia também diz que aquele que não cuida dos da sua família é pior que o descrente. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Após se despedir de seus pais, Eliseu mata os animais e com os aparelhos usados para arar a terra, o equipamento usado para trabalhar o solo, ele queima e assa os animais e faz um grande banquete que é ofertado ao povo. Essa atitude dele demonstra um total desapego às coisas materiais. Muitas vezes nós estamos tão agarrados às coisas materiais, às coisas terrenas, que não conseguimos nos envolver na obra de Deus. É trabalho, faculdade, profissão, carro, casa e tantas outras coisas que muitas vezes entram em nossas vidas como bênçãos de Deus, mas nós as transformamos em maldição. Também podemos perceber que Eliseu desligou-se de todo o seu passado. Sem os aparelhos, os utensílios usados para arar a terra e os animais, ele não poderia retornar à sua vida de lavrador. Assim, estava assumindo um forte compromisso de seguir Elias. O que falta para muitos de nós é exatamente isso. Desligar-se do passado, pois muitas vezes o deixamos ali, em stand-by, como uma segunda opção, caso a primeira opção não dê certo. Porém, a obra de Deus só funciona, só dá certo para quem tem ela como a primeira e única opção. O Senhor sempre vem ao nosso encontro, ao encontro de cada um de nós, pessoalmente, para nos chamar no meio do nosso trabalho cotidiano. Há vários modos de o Senhor nos chamar: inspiração, retiro, pregação, exemplo de vida de algum santo, um convite, uma demonstração de compaixão, de solidariedade e tantas outras formas. O Senhor nos chama para que, com Ele, sejamos uma solução para determinada situação da humanidade. O Senhor ordenara a seus discípulos que se abstivessem de jurar e propõe: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Contentai-vos com uma simples afirmação ou negação, sem nenhum juramento adicional. Assim, nosso Senhor proíbe não somente o juramento, mas também a mentira, da qual o demônio é pai, e prescreve, por conseguinte, a veracidade incondicional de nossas palavras. Não é lícito jamais mentir.
ainda que em matéria leve ou em assunto de pouca importância, porque a mentira é uma ofensa a Deus, que é a própria verdade. Porque a mentira prejudica toda a sociedade, destruindo as relações de mútua confiança e gerando suspeitas. Porque a mentira faz mal ao próprio mentiroso, tanto em sua reputação e sorte, como na estimação que tem de si mesmo. No evangelho de hoje, o evangelista Mateus nos apresenta outra antíntese. Desta vez é sobre o juramento. Quando se pratica o juramento, é porque se pratica também a mentira. Se não existisse a mentira, não teria necessidade de se fazer juramentos. O Senhor ordenara a seus discípulos que se abstivessem de jurar e propõe que o vosso sim seja sim e o vosso não, não. Quer dizer, contentai-vos com uma simples afirmação ou negação sem nenhum juramento adicional. Tudo que for além disso, ou seja, tudo que acrescentardes à simplicidade de vossas afirmações ou negações, vem do maligno, vem do diabo, que dissemina as inimizades, as desavenças. Nosso Senhor, neste trecho do Evangelho, também proíbe a mentira, da qual é pai o mesmo demônio, e prescreve, por conseguinte, a veracidade incondicional de nossas palavras. Não é lícito jamais mentir, ainda que em matéria leve ou em assunto de pouca importância, porque a mentira, meus irmãos, é uma ofensa a Deus, que é a própria verdade. A mentira, minhas irmãs, ela prejudica toda a sociedade, destruindo as relações de mútua confiança e gerando suspeitas. Meus irmãos e minhas irmãs, a mentira faz mal ao próprio mentiroso, tanto em sua reputação e sorte, como na estima que tem de si mesmo. O cristão, ele deve ser autêntico. O sim do cristão é sim, e o não é não. Não lhe interessa enganar ninguém. Tudo quanto é dito fora destes limites não vem de Deus. Por isso, tem de ser evitado. Enganar os outros significa deturpar o sinal da palavra, torná-la sinal de divisão e confusão, em lugar de comunhão e limpidez. A palavra do cristão deve ser verdadeira, pois ele é o seguidor da palavra divina feita carne, Jesus. Deus é o dono da minha vida, Deus é o dono da tua vida, da nossa vida, e Ele é a verdade. Através do Evangelho de hoje, somos chamados a ser sinceros com Deus, a sermos sinceros com o próximo e com nós mesmos. A palavra sinceridade provém do latim sinceros, que significa puro, sem mistura, leal, franco, verdadeiro. Ser sincero significa fazer ou falar sem artifício nem intenção de enganar ou de disfarçar o seu pensamento ou sentimento. É tudo aquilo que é dito ou feito de modo franco, isento de dissimulação. Uma pessoa sincera é uma pessoa em quem se pode confiar, pois ela é verdadeira, leal e pura de coração. É uma pessoa que demonstra afeto e cordialidade para com os demais. Em resumo, para o cristão, é suficiente um sim ou um não. Se isso não é suficiente, é porque existe algo que vem do maligno. É porque não somos puros de coração, não somos verdadeiros discípulos do Senhor, corremos o risco de nos dirigir a Deus de forma incorreta, de abusar do seu nome. Em outras palavras, Jesus aboliu a lei do juramento nas relações interpessoais, porque o cristão deve falar a verdade. Ser verdadeiro no falar é uma forma de imitar o modo de ser de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.